Prezados companheiros, estimadas companheiras, existem algumas frases que elas são frases inspiradoras, né? São frases motivadoras, são frases que, muitas delas são frases que eu gosto muito. E às vezes a gente nem sabe direito quem são os autores dessas frases, né? Porque elas são creditadas em diferentes momentos a diferentes personagens, né? Por exemplo, tem aquela frase que diz assim: eu prefiro morrer em pé do que viver ajoelhado, né? Prefiro morrer em pé do que viver ajoelhado. Eu já vi essa frase ser creditada ao Che Guevara, eu já vi essa frase ser creditada ao Zapata, Emiliano Zapata, eu já vi essa frase ser creditada a outros personagens, a outras figuras, né? Mas existe uma frase que eu sei que ela é uma frase de um personagem que eu gosto muito. Eu estou falando de uma frase do Emiliano Zapata, esse revolucionário mexicano. E, na minha opinião, essa frase dele ela é uma frase muito atual para o momento que nós estamos vivendo, né? Que é aquela frase que diz assim: se não há justiça para o povo, que não haja paz para os governos. Se não há justiça para o povo, que não haja paz para os governos. Essa frase do Emiliano Zapata talvez seja uma frase que, nesse momento atual, minha querida Fátima Leonardi, ela seja uma frase que deva nos inspirar, que deva nos orientar, né? Se não há justiça para o povo, que não haja paz para os governos. É isso, Rita Cid. E eu não estou falando só do governo Bolsonaro. Não estou falando só do governo Bolsonaro Salvador. Eu estou falando sobre essa necessidade, sobre essa capacidade, sobre essa exigência, Bruno. Alguns diriam que, né, um imperativo categórico, como diz o outro, né? Um imperativo moral, né? A necessidade do ser humano se insurgir contra a injustiça. A necessidade que nós temos de estimular os seres humanos, as pessoas, a se insurgirem, a reagirem diante da injustiça. Meus queridos companheiros e companheiras, essa é uma característica, esse é um sentimento que nós temos que valorizar. O ser humano que não se indigna, que não reage diante da injustiça, ele é um ser humano que, em certa medida, perdeu a própria razão da sua existência. E eu não estou falando só da injustiça cometida diretamente a ele, mas alguém que se cala diante da injustiça. Meus queridos companheiros e companheiras, minha querida amiga Bárbara, lá de São Borja, não é uma questão menor, não é uma questão qualquer, Bárbara. Nós, Elifas, nós, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Muito bem, Mirtes, muito bem, né? E o Doir, lá de Itaqui, né? Não é uma questão menor. A banalidade do mal, muito bem, André Borges, muito bem. Não é uma questão menor nós termos sido um país onde a escravidão tenha sido aceita como uma coisa natural por quase 4 séculos, por quase 400 anos.
A escravidão foi considerada como algo natural pela igreja, pelas elites, pelas entidades, pela sociedade, pelos cidadãos de bem. Os cidadãos de bem deste país, as famílias brasileiras, viviam na escravidão e saíam de casa e iam na missa. E não incluíam no rol dos seus pecados ter um escravo dentro de casa, ter uma escrava dentro de casa. E vejam bem, companheiros e companheiras, a escravidão no Brasil, ela é uma chaga que ela permanece viva. Ela permanece viva. Quando a escravidão foi abolida formalmente no Brasil, escutem o que eu estou dizendo. Escutem o que eu estou dizendo. Quando a abolição foi abolida formalmente no Brasil, foi aprovada uma lei contra a vadiagem, que dizia o seguinte: olha, não trabalhar é crime, o vadio é crime, vai preso. Mas não existia carteira assinada. A carteira assinada surgiu 50 anos depois. Não existia salário mínimo. Então os negros, libertos, entre aspas, tinham a seguinte opção. Ou eles eram, libertos e não tinham de trabalhar, não tiveram acesso à terra, e eram presos por vadios, por vadiagem, ou eles tinham que se submeter ao trabalho que lhes era oferecido, muitas vezes pelo próprio senhor do escravo. E dizia para ele: olha, tu não é mais escravo, tua família não é mais escrava. Quer continuar trabalhando na minha casa? Não tem problema. Tu pode trabalhar e em troca do teu trabalho eu te dou um lugar para morar, não, lá no galpão, lá no fundo do campo, e tu pode comer. Uma rama de mandioca, alguma coisa que sobrar. Sandra, né? Então o negro liberto no Brasil, na sua grande maioria, a opção de emprego que lhe foi oferecida era continuar trabalhando na casa do seu patrão, do seu ex-senhor, em troca da comida, em troca de um lugar para morar e da comida. Essa foi a oferta que a elite da época ofereceu aos chamados escravos libertos e a sua família. Nos Estados Unidos, gente, bem ou mal, os negros tiveram direito à terra, tiveram acesso à terra. Aqui, os imigrantes alemães e italianos que chegaram no Brasil tiveram acesso à terra. Os escravos, não. Aos escravos libertos não foi lhes dado o direito de ter acesso à terra. Aos imigrantes alemães, aos imigrantes italianos, aos imigrantes japoneses, poloneses que chegavam no Brasil, ganhavam uma gleba de terra. Mas aos escravos não foi oferecida essa possibilidade. Os escravos não tiveram. Por que os escravos não tiveram acesso à terra? Por que os escravos não receberam as condições que foi dada aos imigrantes na época? Por quê? Porque havia um processo daquilo que eles chamavam na época da necessária embranquecer o país. Embranquecer o país. E as trabalhadoras domésticas? E as trabalhadoras domésticas, minha gente? Na sua grande maioria, senhoras negras, que trabalharam a vida inteira, muitas delas que a gente conhece, muitas são nossas amigas, nossas parentes, que trabalharam a vida inteira na casa de alguém, em troca do quê, gente? Em troca da casa e da comida. Moravam na casa das pessoas, da nossa avó, da nossa mãe. Quem de vocês... Gente, eu sei de vários casos, gente. Eu lembro de vários casos. De senhoras que trabalharam a vida inteira na casa de alguém em troca de um prato de comida e de um lugar para morar. Não tinha salário, gente.
Trabalhadora doméstica, empregada doméstica adquiriu o direito de ter carteira assinada, de ter direitos trabalhistas no nosso governo, gente. No nosso governo. 120 anos depois do fim da escravidão, mais de 100 anos depois do fim da escravidão, maior exemplo da segregação, da cultura do preconceito na sociedade brasileira são as famílias, são as trabalhadoras domésticas, que até poucos anos atrás não tinham direito a ter carteira assinada, não tinham direito a ter férias, a ter fundo de garantia, não eram pessoas que podiam trabalhar o domingo, elas tinham que morar no emprego, tinham que trabalhar de domingo a domingo, em troca do quê, gente? Em troca de um prato de comida e de um lugar para morar. E no Natal, as famílias iam na missa do Galo, e na volta davam para a empregada umas roupinhas velhas, davam para os filhos da empregada. Iam para a missa se confessar e não incluíam no rol dos seus pecados terem escravos, terem escravas. Essa é a formação cultural, social e política do nosso país, gente. Lamentavelmente é essa. Nós somos filhos dessa cultura. Por isso, gente, Emiliano Zapata neles. Grande Zapata. Se não há justiça para o povo, que não haja paz para os governos. Se aí não há justiça para o povo, que não haja paz para os governos. Emiliano Zapata. Pensem nisso, meus amigos. Pensem nisso, meus queridos companheiros e companheiras. É hora de reagir. Se não há justiça para o povo, que não haja paz para os governos. Um forte abraço, companheiros e companheiras. Sigamos na luta até a vitória.